Saudações a todos, nós estamos aqui na continuidade do nosso curso sobre aspectos processuais, nessa época de isolamento social e pandemia, e o nosso tema a ser abordado agora são relacionados à revisão de acordos judiciais. Falar da coisa julgada, teoria da imprevisão, interferência nos efeitos da mora e se esse debate ele deve ser travado na fase de execução ou em ação revisional própria prevista no artigo 505 do CPC. Dessa vez, nós entabulamos uma conversa prévia que eu seria o primeiro a tratar do tema. Então, eu acho que eu fui enganado, na verdade, porque é um dos temas mais complexos, não vou dizer complexo no aspecto jurídico, mas que gera maior divergência entre os colegas, e tem um meme que fala assim, né? Fui tapeado. Eu acho que eu fui tapeado pelo Reinaldo, mas é brincadeira, esse aí ele tem crédito comigo. Olha só, nesse caso, eu acho que muito mais do que nós tratarmos de aspectos técnicos, formais, porque todos nós já nos deparamos com a teoria da imprevisão, conhecemos, entendemos a noção de rebus sic stantibus, a noção de que quando se faz um negócio jurídico, se espera que as coisas continuem como elas estão. Também conhecemos a noção de coisa julgada, sabemos que um acordo judicial tem força de coisa julgada. Essa coisa julgada, ela a princípio não é uma coisa julgada rebus sic stantibus, ao contrário de outros provimentos judiciais, mas nós nos deparamos com uma situação completamente nova e o judiciário não pode se afastar de decidir quando lhe é trazido um problema. E nós temos então agora um problema, que é o seguinte: acordos não cumpridos em que há requerimento de revisão ou repactuação da conciliação, ou ainda em que há requerimento que não se apliquem os efeitos da mora naquele caso específico, pelos motivos que todos sabemos, que é a paralisação econômica de acordo decorrente da pandemia. Pois bem, o primeiro tema que me parece relevante mencionar é que nós devemos diferenciar o mero descumprimento da notícia da inviabilidade do cumprimento. Então, de plano, o que tem acontecido, pelo menos lá na unidade onde eu atuo, é que se está verificando descumprimento. Não há pedidos ou requerimentos, pelo menos não em quantidade relevante, de repactuação ou de revisão dos efeitos da mora. E isso é bem relevante. Me parece que, de antemão, é necessário que o devedor informe ao credor, até por um critério de cooperação judicial, de cooperação que todos devem ter no processo, que a própria não vai boa-fé ter... também, né? Pois muito bem, muito bem. Que ele não vai ter meios de cumprir aquela conciliação naqueles moldes, naquela forma que foi estipulado, dentro daquele prazo que se estabeleceu. Pois bem, então o primeiro pressuposto que me parece que é relevante é que nós devemos diferenciar o mero inadimplemento sem comunicação do inadimplemento comunicado, da mora comunicada, da mora informada, por esse critério de boa-fé. Não obstante, devemos lembrar que há situações em que há dificuldade de conversa, dificuldade de acesso, então, eventualmente, pode ser que uma parte não cumpriu a obrigação porque não tem contato mais com o seu advogado, e isso é uma grande realidade, principalmente para pequenos reclamados, que normalmente eles não têm contato com o advogado posteriormente à realização do acordo. Ele pagou para fazer audiência, pagou para dar andamento àquele processo, e a partir dali o advogado não atua mais no processo. Isso a gente sabe que na prática acontece com uma certa frequência. Mas nós vamos ter que, para essas pessoas que não tiveram meios de acessar os autos eletrônicos, de peticionar nos autos eletrônicos, que observar com as cautelas necessárias para que essas pessoas não sejam preteridas nessa viabilidade de renegociação.
Então, feita essa primeira premissa, esse primeiro ponto, passo ao segundo ponto. Nós temos duas situações a serem analisadas. A primeira é a hipótese de repactuação e a segunda é a de definição dos efeitos da mora. Quanto à primeira, repactuação, me parece que temos um certo ou um quase consenso que não cabe ao juiz revisar o conteúdo do negócio do acordo judicial. Então, o juiz não pode, por conta própria, mudar valor, mudar número de parcelas, sem que haja concordância de ambas as partes. Isso aí me parece que de plano não deve ser a opção escolhida. Uma segunda possibilidade de trabalho, aí nós estamos falando em relação à multa e aos efeitos da mora, especialmente a antecipação das parcelas vincendas. Quanto a esse aspecto, nós temos alguma divergência aí na jurisprudência e temos visto muitos bons colegas, muitos bons juízes, muitos bons operadores do direito revendo o tema de forma diferente. Particularmente, e eu estou aqui para dar a minha opinião, que vai ser, e aí a nossa ideia de ter um trio aqui é justamente para que o debate se possa estabelecer de uma forma plena, para que não venha, para que não sejam trazidas ideias pré-constituídas, mas sim que demonstre que há debate e que a questão não está fechada e nem já simplificada a operacionalização. Mas aqui me parece que é o primeiro ponto que nós temos que de fato, alguma cisânia. Pois bem, é viável que se altere ou se interfira nos efeitos da mora de uma conciliação judicial, de um acordo judicial? Nesse tema, a minha opinião é que sim, é viável. Muitos juízes já o faziam, amparados no 413 do Código Civil, por exemplo, quando verificavam que havia uma multa de 40% ou 50% pelo descumprimento, e aí no final havia notícia de que houve atraso de uma parcela de um dia, e aí essa multa não seria proporcional que se fizesse sobre os 40% do valor total do acordo. Por uma questão de proporcionalidade, aplicava o 413 e reduzia essa multa ou excluía a existência da multa. Para além da questão da operacionalização prática, nós temos que ter um substrato doutrinário para fundamentar essa compreensão. E me parece que o substrato doutrinário se está na analogia. Por quê? Porque a solução de um processo pela conciliação, ela está muito mais próxima de um negócio jurídico, de um acordo de vontades, do que propriamente de uma atuação de zero direito, ou seja, de uma atuação jurisdicional do magistrado. O magistrado, na conciliação, ele exerce muito mais um papel de fiscalização do interesse público e de abusos de uma parte em relação à outra. Nesse aspecto, o acordo ele pode ser reconhecido como algo muito próximo de um acordo de vontades. Para o acordo de vontades, o direito civil cunhou uma teoria muito relevante, que é a teoria da imprevisão, que diz o quê? Que diz que a interpretação do negócio jurídico tem que ser observada as condições que se esperavam para seu cumprimento. E qualquer situação que não fosse absolutamente reconhecida, que não pudesse de forma nenhuma ser conhecida ou ser imaginada na época da realização daquele negócio jurídico, permite a revisão de suas cláusulas. E nesse aspecto nós temos como grande exemplo na história do direito brasileiro a situação dos contratos de leasing em dólar,
na época do Plano Real, quando, se eu não me engano, do ano de 98, não lembro exatamente o ano, mas nós tivemos a liberação do câmbio. E aí nós tínhamos um câmbio artificial de flutuação em que R$ 1 era $1 e, de repente, isso dobrou, triplicou, e nós tivemos, então, contratos de leasing que o valor que sobrava ainda para pagar o veículo era maior do que o valor do próprio veículo. O STJ, ao final, deu uma decisão um pouco dissidente da decisão que prevalecia nos tribunais de segundo grau. Mas, de qualquer forma, ali a gente teve um estudo muito aprofundado da teoria da imprevisão. E nós podemos reconhecer que situações de grande alteração na economia, e nós vamos viver isso, basta imaginar aí que a nossa previsão do PIB é um PIB negativo muito grave. O PIB da China vai reduzir esse ano. O PIB dos Estados Unidos vai reduzir. Então, nós estamos numa situação econômica absolutamente nova. A nossa geração não viveu isso. Eu vou contar um negócio, não sei se vocês sabem, mas o petróleo hoje está negativo. Sabe quanto vale um barril de petróleo hoje? Menos $20. É igual lixo eletrônico. Você precisa pagar para se livrar dele. Um negócio que já foi chamado de ouro negro. Então, vejam bem, dentro desse aspecto, dentro dessa situação que, como eu estou dizendo para vocês, é de uma absoluta imprevisão, nós podemos sim, na minha concepção, reconhecer que a coisa julgada dessas conciliações tenham que ser avaliadas nessa ideia dos rebus sic stantibus, ou seja, que não se esperava que a situação seria a que nós temos hoje. Dado isso, partindo do pressuposto que eu já mencionei, que não é viável ao juiz subsumir-se à vontade da parte para alterar as condições do pactuado, nós temos sim condições de estabelecer moratória, eventualmente o adiamento do pagamento da parcela por essa condição nova e gravosa. 2, a não aplicabilidade da multa estabelecida no negócio jurídico, no acordo judicial, por essa questão, que eu já mencionei para vocês. E 3, além de não aplicar, de postergar pagamentos, de não aplicar multa, também a viabilidade de não dar um dos efeitos da mora, que é a antecipação das parcelas vincendas. Então, essas 3 bases, me parece que é viável que o juiz, ao final, decida, no caso, evidentemente, de discordância das partes sobre a condição. Aqui eu faço uma parte importante. O primeiro passo, indubitavelmente, é uma tentativa de negociação entre as próprias partes. Elas devem ser instadas à negociação, à renegociação, e, eventualmente, elas devem ser as primeiras a encontrar uma solução para o problema que elas estão vendo. Talvez nem tudo que uma parte mencionava, que pretendia, mas um pouco mais do que a outra parte está disposta a adimplir nesse momento. Ultrapassada essa questão, vejam, nós estamos tratando então de uma situação em que houve inviabilidade. Está inviável para as partes chegarem a um consenso. E nesses termos o juiz vai poder agir e vai agir dentro dessas bases que eu mencionei para vocês, na minha opinião. Para finalizar, muito importante, é necessário que se verifique prova. A pandemia gera um indício muito grave de dificuldade econômica das partes. Mas o caso concreto que deve ser analisado para que, de fato, não se verifiquem situações em que uma parte está pretendendo se aproveitar da situação atual para tirar uma vantagem em relação à parte contrária e ganhar com isso tempo e prazo para pagar. Como é que nós podemos fazer isso? Na minha visão, vai ser necessário carrear provas documentais grandes para que se defina
a posteriori, porque a priori o juiz poderia até deferir, bom, defiro então uma moratória de 15 dias. Nesse prazo, o autor, o executado deverá carrear os documentos que eu já vou listar na sequência para vocês, e não obstante a isso, vamos se debater se o atraso dessa parcela, que ora se deu a moratória, vai ou não vai incidir cláusula penal de acordo com a documentação que eu vou analisar em seguida. O que a gente tem de plano é que não vai ser feita hoje antecipação das parcelas vencidas. Nós não vamos, das vincendas, nós não vamos começar a execução. Fique tranquilo quanto a isso, devedor. Mas traga a tua documentação para ver se você vai ou não vai sofrer o pagamento, ao final dessa decisão, a aplicação da multa, bem assim como a antecipação das parcelas vincendas. Que documentos são esses? Me parece que são necessários que sejam trazidos aos autos extratos de contas correntes, extratos, eventualmente, de recebimento de cartões de crédito, balanços da empresa e qualquer outro documento que demonstre que a atividade empresarial deixou de lucrar nesse período. Porque é importante mencionar que muitas vezes há uma grande adaptabilidade, né, do capital e, eventualmente, nós podemos ter grupos que estão ganhando talvez até mais do que ganhavam em épocas em épocas em que não se falava em distanciamento social. Também podemos pensar que há situações em que a empresa já estava em processo de extinção, ela já se encontrava com dificuldade e então propriamente não houve uma imprevisão, porque onde não houver alteração de fato, seja era boa antes, continua boa agora, ou era ruim antes, continua ruim agora, não merece aplicação da teoria da imprevisão. Aí eu não vou dizer que houve teoria da imprevisão, eu vou dizer que o empregador foi imprevisto, não, foi a palavra que eu queria, imprevidente. Ele foi imprevidente em realizar aquele acordo, porque já sabia que a situação dele estava ruim e ela só piorou. Não é caso de aplicação da teoria da imprevisão. Então, já me estendi bastante, eu falei 17 minutos, eu vou deixar o Luiz e o Reinaldo colocar suas ponderações. Muito obrigado. Bom, diferentemente da tua situação, na tua jurisdição, Daniel, na jurisdição que eu atuo, a gente já teve vários pedidos de revisão das cláusulas de acordo. Então, o acordo ainda não foi descumprido, mas a parte pede para que o juiz repactue, restabeleça novos prazos, o parcelamento, novos valores, enfim, para que o acordo seja cumprido. Dentro desse quadro, alguns pontos eu acho importante da gente destacar. O primeiro deles é que a força maior já está reconhecida, inclusive, por lei. Então, esse encargo probatório da parte, acredito que já fique bem tranquilo de ser desincumbido. O outro ponto que a gente tem que falar, e aí estou partindo da premissa, da premissa que você expôs, no sentido de que é possível o juiz revisar pelo menos os efeitos da mora, enfim, nessas situações, o lado também do credor. Tá? Se a gente está partindo da premissa de que é um negócio jurídico bilateral, nesse caso, a teoria da imprevisão ela deveria gerar um desequilíbrio onerando mais uma das partes do que a outra. Só que nesse caso concreto, talvez, e acho até provável, esse talvez bem grande, vamos colocar bem provável, aliás, que o credor esteja sofrendo até mais os efeitos dessa mesma força maior que atingiu o devedor. Imagina a situação, como regra, quem ajuizou a ação está desempregado, conta com aquele valor do acordo para subsistência de pagamento daquele mês. Dificilmente vai conseguir uma nova ocupação agora, nessa fase de restrição a deslocamento de atividade econômica basicamente paralisada. Então, acho que quando o juiz, por mais que o juiz admita a possibilidade dele reanalisar as cláusulas do acordo, essa análise da situação dos dois lados ela tem que ser feita também.
Acredito também que as próprias situações que a gente vive aqui em Santa Catarina, quanto à atividade econômica, mostram que certas atividades vão ser bem mais atingidas do que outras. Então, esse cuidado de analisar caso a caso também é bem importante. Agora, fazendo a passagem desse lado para o lado processual da questão, concordo contigo quando você diz que o negócio, que o acordo, ele se aproxima a um contrato. Ele é um negócio jurídico de direito material, uma transação extinguindo uma obrigação, só que no momento que ela é trazida para o processo, ela passa a gerar efeito processual, e quando o juiz a homologa, ela passa a ter o valor da coisa julgada. E como coisa julgada, ela tem status de proteção por uma garantia fundamental da nossa Constituição. Então, eu tenho sempre muito cuidado em admitir qualquer forma de... gosto de usar relativização, mas vou usar aqui de relativização dessa coisa julgada, de revisão e de mudança no conteúdo do que as partes colocaram. Por isso que nos processos que eu atuei, eu sempre busquei que as partes, instigar as partes a tentarem renegociar, repactuar, porque aí a nova ação, o novo acordo, ele extinguiria aquela obrigação anterior através de uma nova obrigação que as próprias partes pactuaram. Então, penso que o juiz que a coisa julgada ela só pode ser alterada em situações excepcionalíssimas, né? A gente sabe, hipótese de ação rescisória, o CPC fala no erro material, nos embargos de declaração, enfim, né? E partindo, ainda que se admitisse que o acordo seria uma obrigação de trato sucessivo, a gente poderia até cogitar a possibilidade daquela ação revisional do artigo 505, inciso 1º do CPC, tendo um viés um pouco mais formalista aí, sabe, de não permitir que o juiz analise essa questão nos próprios autos em que se dá a discussão do acordo. Mas, fora dessas situações, acredito que o juiz tem que ter muito cuidado em repactuar, e não acredito ser possível o juiz alterar o valor das parcelas das obrigações que foram feitas, aumentar o número de parcelamentos, mas acho possível, dentro da própria possibilidade do 413 do Código Civil, que o juiz analise e module os efeitos da mora, tendo em conta, e aí volto, não só o motivo o motivo pelo qual o devedor atrasou, a força maior, mas também tem que analisar os efeitos desse atraso sobre o patrimônio jurídico do credor. E aí, dentro do processo do trabalho, a análise tem que ser bem cuidadosa diante dessas peculiaridades. Acho que o credor, na maioria das vezes, vai estar numa situação mais delicada até do que o próprio devedor para atender, para suportar esses novos fatos, essas novas dificuldades causadas pelo Covid. Mas é uma discussão interessantíssima e que acredito que todos nós aqui no Estado já enfrentamos ou vamos enfrentar em pouco tempo, e existem vários argumentos, tanto para um lado quanto para o outro, como bem colocado aqui. Queria saber também, estou curioso para saber quais são as considerações que o Reinaldo tem para fazer para a gente aqui. Daniel, Luiz Fernando, as ponderações de vocês são muito boas, como sempre, exímios processualistas que são. É evidente que essa é uma das questões que, em tese, um posicionamento nunca estará fechado, porque a cada momento que você se depara com os argumentos de um magistrado do trabalho, e esse debate será, não só no Estado, será nacional, com certeza, e em muitos processos, é difícil ter um posicionamento fechado. É evidente que, num primeiro olhar, todos nós temos já um ponto de vista inicial. Mas os contra-argumentos, às vezes, podem balançar, sem dúvida, os posicionamentos definidos num primeiro momento. Tenho a impressão também, sempre que ocorra petição de uma das partes informando o descumprimento da composição, primeiro ato do juiz, vista a parte contrária. E esse procedimento eu adotei, mas adotei já com despacho, dando um norte a ambos, porque algumas petições estão vindo ao processo antes do vencimento da obrigação, o que é muito bom. O que é muito bom, demonstra a boa-fé do devedor, quando ele é o peticionante, e permite o juiz a manifestação
do outro lado, e nesse despacho eu invoco o princípio da cooperação dos atores processuais, a busca da autocomposição. Então, o despacho ele sai para ambos, independente de quem peticionou, seu credor ou devedor. E nesse despacho eu tenho colocado que situação de força maior, como é o caso da Covid-19, né, o coronavírus, acaso impeça o cumprimento da obrigação assumida em pronunciamento judicial homologatório, ele se insere nos riscos normais da atividade do empreendimento. E esses riscos, nós sabemos, estão vinculados à pessoa do empregador na forma da alteridade do artigo 2º da CLT. Não falei nenhuma novidade, isso é ponto pacífico. Agora, a força maior, isso nós precisamos também ser para refletir e depois chegarmos a uma conclusão, e como disse, a conclusão, num primeiro momento, pode não ser a mesma um momento mais à frente. A força maior é fato conhecido pelo legislador há muito tempo. Há muito tempo. Seja já no Código Civil de 1916, seja no atual, seja na própria CLT, que tem um capítulo tratando de força maior no direito material do trabalho, os artigos 501 a 504, e estabelecendo quais são as consequências da força maior para as obrigações dos sujeitos da relação de emprego, seja também na CLT, quando trata do direito processual, há um dispositivo, 775, que também alude à força maior. Então, força maior não é fato novo, é um fato conhecido há muito pelo legislador. É claro que poderíamos ponderar, mas a força maior que conhecemos até hoje, não houve situação similar à Covid-19, que não sabemos até o momento por quanto tempo vai nos acompanhar. Alguns falam em semanas, outros meses, outros mais de ano, com possibilidade de ondas e novas ondas, em que o isolamento social vai aumentar ou diminuir, dependendo da situação em cada município, cada localidade, estado, região, país. Então, força maior é uma situação já conhecida pelo legislador e por todos nós, operadores do direito. A lei material, tanto a lei civil como a CLT, prevê as consequências das obrigações quando surge a força maior. No contrato de trabalho, se for o caso, a rescisão, e até com o pagamento, né, de parcelas, não de forma total nessa rescisão. E o questionamento que se faz é no âmbito do direito processual. Aquele artigo 775, ele se aplicaria também a acordo descumprido, ou o 775, que é aquele que estabelece que os prazos, como regra, não se computa o dia do início e tem o cômputo do vencimento, e agora com o acréscimo lá que dias úteis, né, não são computados, se isso teria aplicação também aos acordos homologados em juízo. Tenho para mim que não. Não se trata de prazo processual propriamente dito. Por isso, não aplicaria esse dispositivo. E, nessa linha de raciocínio, fosse intenção do legislador inserir a força maior como motivo para descumprir acordo encartado em coisa julgada, tê-lo-ia feito de forma expressa. Como não o fez, quer no âmbito do direito processual civil, como no do processo do trabalho, tenho que a hipótese é de silêncio eloquente, caso em que o intérprete está desautorizado, o intérprete, o juiz, o aplicador da lei, está desautorizado a regrar. É uma opção do legislador. Onde ele não legislou, não podemos legislar. E se essa for a linha de raciocínio adotada, a própria CLT no artigo 836 não permite a revisão do ato decisório nos próprios autos, só mediante a ação rescisória. Por isso, num primeiro momento, até porque
reconheço os balizados argumentos dos colegas e de outros artigos que já li sobre o tema. Num primeiro momento, eu estou a adotar esse caminho, de forma que o valor do acordo não pode ser objeto de alteração nos próprios autos, o juiz de ofício não pode repactuar, ou melhor, permitir alteração nem de valor, nem de forma de pagamento, mas, em relação à cláusula penal, o TST tem posicionamento pacífico, reiterado, que tem aplicação ao processo do trabalho, os artigos 412 e 413 do Código Civil, quando trata da cláusula penal e da possibilidade, né, de forma equitativa, considerando a quantidade de parcelas já pagas, o momento em que houve inadimplemento, de reduzir de forma equitativa o valor da cláusula penal. E até tem a OJ 154 da SDI 1, que é, né, nessa linha também, embora voltado às multas, né, previstas em instrumentos coletivos. O TST reconhece que não há ofensa à coisa julgada material quando o juiz aplica o poder moderador desses artigos 412 e 413, quer para isentar, quer para reduzir o valor da cláusula penal. Então, nesse primeiro despacho que eu tenho feito e dado vista às partes, eu tenho feito essas considerações e que levarei em consideração para efeito de isenção, diminuição da cláusula penal, o comportamento do devedor no processo. E como ponderou o Daniel, muitos se aproveitarão da situação da Covid para descumprir acordos quando já eram reiteradamente inadimplentes em outros processos, acordos nos quais também firmaram e também não cumpriram. E com esse posicionamento já externado de forma inicial, eu acredito que eu não causo surpresa nenhuma ao jurisdicionado qual vai ser o meu posicionamento, pelo menos na visão que aqui foi inicialmente externada. Vai terminar em 1 minuto. Não? Estou devolvendo a palavra, Daniel. Maravilha. Foi ótimo, porque vai acabar bem na questão do momento. Não vou poder devolver a palavra para o Luiz, mas eu acho que ele já falou o que queria, né, Luiz? Tá com seu microfone desligado, mas não tem problema. Eu agradeço, então, a paciência de todos que nos assistiram aqui. Foi muito bacana o nosso debate. Restei, em parte, vencido, mas não totalmente. É algo que nós ainda veremos o que vai acontecer pela frente. Um grande abraço para todos. Nós voltamos ainda com o nosso último tópico. Muito obrigado. Obrigado.